Do Senhor Jesus, amém, irmãos? Você pode se assentar. Se você não tem o livro, durante a semana, quando você vier, traga o livro consigo. É bom você fazer anotações nele. Se você não adquiriu, quer adquirir, tem aqui no hall de entrada e também na livraria. Ok? Aleluia. Hoje nós vamos começar uma jornada que vai resultar num grande avivamento no final desse jejum. Avivamento que não vai acontecer só aqui na reunião, mas que vai espalhar para a sua célula. Porque você vai ganhar uma nova compreensão, um novo entendimento da nossa visão. Por que fazemos o que fazemos? Com base em que nós nos apoiamos, para praticar essa visão. Nós não somos uma igreja em célula por capricho. Também não somos porque é uma estratégia boa para crescimento, ainda que seja verdade. Não é essa a razão que nós somos uma igreja em célula. Não é? Nem é porque é moda. Já foi, hoje não é mais. Nem é por causa disso. Nós somos uma igreja em célula por causa do propósito eterno de Deus. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre o propósito eterno de Deus. E nós vamos orar no final com autoridade que a gente ainda não orou. Você vai orar em concordância com 2 ou 3, como está escrito. E nós vamos ligar e desligar coisas em nome de Jesus. Você crê nisso? Para isso você tem que entender o propósito eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? Como é que a gente pode descobrir o propósito eterno de Deus? Então, se é eterno, é algo que já existia antes da criação. Porque a eternidade começa em Deus. Então, o propósito eterno de Deus, ele não surgiu quando Deus criou o homem, ou quando ele criou a terra. Não, ele já existia. E hoje, o propósito de Deus permanece. O propósito eterno permanece para toda a eternidade. Porque é o seu plano que ele estabeleceu fazer soberanamente desde a eternidade. Quando dizem amém. Mas alguns, quando querem determinar o propósito eterno, eles partem da queda. E aí fica parecendo que o propósito de Deus é apenas salvar o homem. Que toda a razão, todo o motivo que nós estamos aqui é para evangelizar e salvar o perdido. Preste atenção, não quero diminuir a importância disso. Evangelizar, salvar o perdido, é sim uma missão e nós vamos cumpri-la em nome de Jesus. Mas não é o propósito eterno. Por que não é o propósito eterno? Porque só há necessidade de você evangelizar, de salvar o perdido, porque o homem caiu um dia. Mas antes dele cair, Deus já tinha um propósito. Deixa eu explicar para você com uma ilustração bem simples. Vamos imaginar que o André Francisco é meu filho, e eu então digo para ele: André Francisco, vamos ao shopping. Então qual que é o meu propósito? Ir ao shopping. Mas aí eu digo para ele: você fica aqui brincando, e eu vou me arrumar, quando eu descer, nós vamos ao shopping. E enquanto eu vou no quarto me arrumar, o que ele faz? Ele vai brincar lá fora, tropeça e cai no barro. Quando eu volto, olha ele todo sujo. Eu pego ele agora e levo para o banheiro. O meu propósito é dar banho nele? O propósito é limpá-lo? Não, o propósito é ir ao shopping. Mas agora, porque aconteceu um problema, então precisamos fazer uma correção de rota. Então preste atenção, querido. O trabalho da redenção de Deus envolveu essa correção de rota. Mas muito mais do que isso. Cristo nos trouxe de volta ao propósito original de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? É só a gente ver o que existia antes de Deus criar qualquer coisa. Houve um tempo que não havia planetas, estrelas, não havia anjos, não havia nada, só havia Deus. Para nós é difícil imaginar algo assim, mas houve um tempo em que só havia Deus, mais nada.
E o que Deus estava fazendo nesse tempo? A Bíblia fala que o nosso Deus, não é, para usar uma expressão muito humana, mas é a vida mais elevada que pode existir. O nosso Deus subsiste na forma de 3 pessoas. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só Deus, mas são 3 pessoas. Então não confunda, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. São 3 pessoas distintas. Todavia, elas são um só Deus. Para nós é difícil compreender isso, mas nós podemos pelo menos compreender superficialmente. Deus, o Deus triuno, subsiste na forma de comunidade, na forma plural. Deus, na sua natureza, não é individualista. Deus é plural. Deus vive a vida de uns aos outros. O que Deus estava fazendo então naquele tempo? Desfrutando do Filho e o Filho desfrutando do Pai. Eles todos no Espírito, o Espírito todos nele. Eles estavam vivendo uma vida em comum. E houve um tempo em que Deus decidiu compartilhar essa vida com a sua criação. E você foi escolhido desde a fundação do mundo. Deus escolheu compartilhar a sua vida com a criação. Deus então cria o homem, coloca o homem no jardim e dá para ele uma ordem. Projeta para mim, Gênesis 1, verso 26. Deus diz para ele, aliás, Deus diz para si mesmo, né? Ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Se você está sublinhando na sua Bíblia, sublinha a palavra imagem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Essa é a segunda palavra para você gravar. Domínio. Todas as vezes que a imagem aparece, o domínio se manifesta. Todas as vezes que a imagem de Deus é expressada, o domínio aparece. Quantos dizem amém? E Adão então foi criado para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que rasteja sobre a terra. Tudo isso aqui é uma alegoria. Esses animais todos apontam para demônios, para o diabo. O diabo tinha caído, tinha sido lançado na terra, e Deus agora vem criar o homem. Muitas pessoas entendem o propósito de Deus a partir disso, sujeitar e dominar. Por isso você vai encontrar muitas igrejas que o foco delas é sempre esse. Temos que ter posições de influência, temos que ter o governo, temos que tomar posse de todas as áreas, daqueles 7 montes, por exemplo. E tudo isso é uma visão de reino. Mas essa visão de reino é baseada em Gênesis, quando Deus manda o homem dominar. Preste atenção, mas o propósito eterno de Deus começou muito antes disso. E vai continuar pela eternidade. Deus então cria o homem. E Deus então agora quer compartilhar com o homem a sua vida. A vida com a qual Deus vive é uma vida eterna. Vida eterna não é só uma vida longa, que não tem fim. É um tipo de vida. É a vida com a qual o próprio Deus vive. Adão não teve, mas você hoje tem. Porque você pode comer da árvore da vida que é Cristo. Você pode comer o pão e beber o cálice. E você tem essa vida. É a vida incriada. Por isso ela é também indestrutível. Deus então cria o homem para poder se expressar, para expressá-lo. Isso é uma coisa preciosa. Mas essa expressão de Deus não pode acontecer individualmente. Por quê? Sendo Deus plural, como é que um só pode expressá-lo? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, a imagem de Deus é expressa quando nós vivemos esse propósito eterno. E quando é que nós cumprimos esse propósito? Quando entendemos a vida do corpo. Quando compreendemos a vida da igreja. É na vida da igreja que nós expressamos o Senhor. Só há expressão no corpo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Ela é o corpo de Cristo. Uma vez que ela é o corpo de Cristo, a Bíblia fala
Deixa eu colocar isso aqui. Aleluia. Lá em Atos, no capítulo 9, no verso 4, Paulo está perseguindo a igreja. Está perseguindo a igreja. E, no meio do caminho, uma luz brilha e uma voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo a Jesus, irmãos? Não que ele soubesse. Tanto que ele pergunta: quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Não é? Por quê? Porque a Bíblia fala claramente que Cristo é o cabeça e nós somos os membros. 1 Coríntios 12, verso 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que coisa interessante. Se fôssemos nós que fôssemos escrever esse versículo, nós não colocaríamos dessa maneira. Paulo está dizendo: olha, assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também com respeito a Cristo. É o que ele diz. Mas o que nós diríamos? Olha, assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é com respeito à igreja. Porque é a igreja que é o corpo, é a igreja que tem muitos membros. Quando dizem amém? No entanto, ele não põe a palavra igreja, ele põe a palavra Cristo. Cristo. Por quê? Cristo e a sua igreja são um. Eu vou te dizer algo muito profundo, e falo com toda reverência, mas você é parte da divindade. Você foi incluído nele, enxertado nele, você faz parte dele. Ninguém pode tocar em você sem tocar nele. Agora, sendo membro, nós não podemos expressá-lo individualmente, sozinho. Nós precisamos de outros, de estarmos juntos com outros, para que essa expressão se manifeste. Amém? Vamos imaginar que eu estou conversando com alguma pessoa por e-mail, e ela não me conhece. E aí ela diz: eu quero te conhecer, eu quero te marcar um encontro na igreja para eu te conhecer. E aí eu digo: olha, eu estou muito cansado, não vou poder ir, vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você um fio do meu cabelo. O fio de cabelo é parte do corpo, sim ou não? Aí eu mando o fio de cabelo para ela. Quando ela abre a carta e vê o fio de cabelo, ela tem noção de quem eu sou? Não. Com todo o amor que eu tenho por você, você é só um fio de cabelo. Quando se trata de expressar a Deus, precisamos de uma cabeleira inteira. Precisamos do corpo inteiro. Um membro sozinho é uma contradição. Um membro que não entendeu o propósito eterno, ignora a igreja, ignora o corpo, ignora a vida da igreja. E essa é uma questão muito séria, não é? Nós temos gastado muito tempo falando da mensagem, o que é fundamental. Talvez alguém possa ter equivocadamente presumido que nós somos em célula por uma mera estratégia. Não é estratégia, querido. É que só há expressão, imagem, quando existe corpo. E quando existe corpo e a imagem expressa, a autoridade do céu se manifesta. Amém? Então, não é por uma questão de capricho, é porque esta é a verdade. Agora, na vida da igreja, a gente sempre tem que equilibrar, não é, o individual com o coletivo. Então tem duas expressões vitais no Novo Testamento. A expressão primeira é eu em Cristo, e a outra é Cristo em mim. Ou nós, vamos falar mim. Eu em Cristo e Cristo em mim. Preste atenção. Cristo em você é individual. É uma experiência sua, particular. É Cristo dentro de você. É o seu desfrute, é a sua percepção. Portanto, é individual. Muitos irmãos só enfatizam isso. Cristo em mim. Vou ser cheio dele. Vou transbordar dele. É Cristo em mim. Isso é fundamental. É uma chave. Mas a Bíblia nos mostra claramente que é também fundamental a ideia de que eu estou nele. Ele está em mim, mas eu estou nele. Agora me diga, de maneira prática, como é que você está nele? De maneira prática.
Porque as pessoas gostam de, às vezes, falar a doutrina, mas às vezes não tem a percepção prática. De maneira prática, você só pode estar em Cristo se você está no corpo dele. Se você está na igreja. Se você não está no corpo, você é um crente isolado. Aleluia. Ser um crente isolado, você pode ser salvo, porque a salvação é Cristo em você. Essa é a salvação. Mas hoje o reino é você nele. Hoje a vida da igreja é você nele. E quem é ele? O texto diz: Cristo é o corpo inteiro. Ah, não, Cristo é só o cabeça. Não, ele é o cabeça, mas ele é o corpo inteiro. Para que existe um corpo? Por que você tem um corpo? Corpo é para expressar a cabeça. A cabeça sozinha pode se expressar. Ela tem uma expressão própria. Mas Deus nos colocou no corpo. E então, juntos, nós podemos ter a expressão de Cristo onde nós estivermos. Preste atenção. A comunhão, a vida da igreja, ganha mais almas do que o próprio evangelismo. Evangelistas não gostam que eu falo isso, mas a comunhão é a maior estratégia de evangelismo que existe. As pessoas vêm e elas nos veem adorando juntas, elas nos veem orando uns pelos outros, elas nos veem, elas ficam tão impressionadas com tudo isso, que elas ficam com desejo também de experimentar. Por quê? Porque de alguma maneira elas viram algo de Cristo. Cristo se expressou de alguma maneira. A expressão de Cristo é sempre plural. Porque Deus é três. Ele não vai se expressar através de um. Porque Ele é três. Ele vai se expressar através da comunidade. Então existe um poder sobrenatural, até místico, quando nós nos reunimos na célula. Por quê? Porque quando você se reúne na célula, algo espiritual tremendo está acontecendo. As duas coisas estão acontecendo. Cristo em você e você em Cristo. Quando você está meramente num ajuntamento, num lugar que você não é vinculado, você pode desfrutar de Cristo dentro de você. Mas fica faltando a outra parte. Mas quando você vai para uma célula e você senta e você pode compartilhar, nesse momento, você entende que você está dentro dele. Você está ligado a ele. E quando isso acontece, frutos se manifestam. Jesus disse lá em João 15, verso 5, projeta para mim. João 15, verso 5, ele disse assim: eu sou a videira, vós os ramos. Olha o que está dizendo. Quem permanece em... O que é permanecer em Cristo, irmãos? É permanecer no corpo dele. Quem é o corpo dele? A igreja. De maneira prática na nossa igreja, a célula é a maneira de você estar integrado, de você permanecer nele. Então ele diz, olha, você é um ramo, você tem que permanecer em mim, mas eu também tenho que permanecer em você. Então preste atenção, você precisa de ter o Senhor dentro quando você é cheio do Espírito. Mas também você precisa de estar em Cristo, permanecer nele. Mas você só permanece nele, de maneira prática, no corpo, na vida da igreja. Então aquele irmão que considera a célula uma coisa opcional, é apenas uma alternativa interessante, eu quero dizer para você, você está completamente equivocado. Nós temos uma visão muito mais forte do que essa. Nós queremos expressar Cristo na nossa geração. Nós queremos expressar Cristo onde nós fomos colocados, fomos plantados. Então a célula, ela é uma reunião, com certeza, mas ela não é só uma estratégia. Ela é uma compreensão de um princípio espiritual muito mais profundo. O Deus plural só se expressa na pluralidade. E na pluralidade nós temos a expressão do corpo. O corpo é a expressão do cabeça. E quando essa expressão se manifesta, querido, coisas espirituais acontecem. O que o Senhor disse? Ele disse, olha, se você permanece em mim e eu em você, qual vai ser o resultado, irmãos? Fruto. Às vezes nós temos células que não crescem, que não avançam. Não só aqui, nas nossas igrejas de maneira geral, temos células que crescem e células que não crescem. E as pessoas às vezes nos questionam, pastor, o que tem de errado? Por que esses irmãos fazem tudo o que lhes é pedido? Por que eles não conseguem frutificar? Aqui está a resposta. O Senhor diz que todos os que permanecem nele
todos permanecem nele. Ou seja, ele sabe que estar ligado ao irmão é estar ligado em Cristo. Ele sabe que está vinculado na igreja é estar ligado ao corpo. Então, todos que permanecem em Cristo e Cristo permanece nele, ou seja, ele é cheio de Deus. Ele é cheio do Espírito. Ele não anda vazio. Ele está sempre transbordando. Sempre tem riqueza do céu para compartilhar. Preste atenção. O resultado inevitável é fruto, crescimento, multiplicação. Glória de Deus. Quantos estão me acompanhando? Essa é que é a verdade da palavra de Deus. Então, uma vez que nós compreendemos isso, e eu quero ser bem disciplinado com o tempo, se o Senhor permitir, eu estou fazendo uma ginástica monstruosa para falar tudo isso em 20 minutos. Porque nós viemos aqui para orar. Mas eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse lá em Mateus 18, verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 18, verso 20. Lembra disso? Deus é um Deus triuno. Qual é a imagem do Deus triuno? Pluralidade, comunidade. Está me ouvindo? Nós lemos lá em Gênesis 1, 26, que Deus nos criou a imagem dele. Mas aí as pessoas sempre pensam em imagem como sendo algo físico. Preste atenção. Quem vai expressar a imagem de Deus não era Adão sozinho. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, ali Deus criou o homem, a mulher e toda a sua descendência. Tudo já está incluído ali. Por isso o homem também precisa da esposa. A família também é um lugar de expressão do corpo de Cristo. Mas aí, lá em Mateus 18, 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Acho que eu fui muito adiante, volta para o verso 16, por favor. Diz assim a palavra de Deus. 18, vamos para o 18. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Quantos creem que podemos ligar e desligar? Mas aí o texto continua, verso 19. Em verdade vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui é muito poderoso. É muito poderoso. Olha o que o texto está dizendo. Olha, 2 ou 3 podem ligar e desligar. Mas para isso acontecer, o Senhor mesmo explica. Se 2 ou 3, é um sozinho? É um irmão sozinho? Não. Onde houver 2 ou 3, ali estou no meio deles. Então, 2 ou 3 estão reunidos. Quando ele está reunido, eles entram em concordância, unidade. Por isso, unidade é uma coisa chave na vida da igreja. Não existe mover de Deus se não houver unidade. Temos que zelar pela unidade, pela unanimidade. Temos que todos cantar no mesmo tom, seguir o mesmo andamento. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, preste atenção. 2 estão reunidos, eles concordam. 2 ou 3 reunidos concordando, estão manifestando a imagem de Deus que é plural. Uma vez que ele está manifestando essa imagem, eles podem agora ligar e desligar. E vai ser como eles estão dizendo. E o que é ligar e desligar? É exercer domínio. Lembra Gênesis 1, 26? Porque você foi criado à imagem, você pode ter domínio. Mas qual é a imagem de Deus? A imagem de Deus é Cristo. Qual que é a imagem de Cristo? É a igreja, somos nós. Nós somos a expressão. Onde houver imagem genuína, ali haverá manifestação de poder. Ou seja, onde existe igreja genuína acontecendo, querido, vai ter poder do céu liberado. E vai ter autoridade para ligar e desligar. Não é algo que nós fazemos sozinhos. É algo que nós fazemos na vida da igreja, em concordância. Porque todas as vezes que tem essa concordância e essa pluralidade, a imagem da divindade é manifesta. E Deus então pode compartilhar a sua vida conosco. E é isso que Deus quer.
compartilhar conosco a sua vida, de tal maneira que cada um de nós sejamos parte dele mesmo. Nós estamos habituados a falar, né? Eu sou membro da igreja. Pense um pouco e declare, eu sou membro de Cristo. Você vê que muda completamente o peso. Eu sou membro de Cristo. Eu estou ligado em Cristo. Será que o diabo pode tocar em Cristo? Ele pode vir roubar um membro de Cristo? Mas membros podem estar desvinculados do corpo. Membros podem ter uma vida individualista. E eu não posso garantir seguranças de membros sozinhos. Por que não? Porque, meu querido, se você, eu não sei se você já viu aquele filme, né, que tem uma mãozinha que sai andando. Puxa vida, me dá uma angústia aquela mãozinha. Eu não sei se é uma aranha, eu fico olhando, tentando criar uma lógica, né? Por quê? Porque isso é uma coisa demoníaca. A mão andando sozinha, independente do cabeça, é uma contradição, é uma negação da verdade do Evangelho. A mão, ela simplesmente obedece comandos da cabeça. Mas se você vê, você nunca vai ver em nome de Jesus, uma mão andando sozinha, você pode correr. Não é verdade? Aí você está andando na rua e você encontra um dedo. Imagina você, irmã. Vou falar das irmãs que elas são mais expressivas. Você está andando, de repente tem um dedo, polegar caído no chão. Qual que é a sua reação? Nossa, um dedo. Não, você vai gritar, né? Você vai gritar, porque o dedo é aterrorizante. Por que que ele está aterrorizando? Porque está fora do corpo. Está desconectado do corpo. Ele se torna uma contradição. Está me ouvindo? Alguém que se recusa a permanecer no corpo, não está permanecendo em Cristo. Permanecer nele é permanecer na vida da igreja. Está me ouvindo? Se você até agora tem considerado estar numa célula como algo meramente opcional, eu quero dizer para você, não, querido, você se converteu, você nasceu de novo. Você agora é parte de um corpo. Você tem liberdade, obviamente, de escolher a célula que seja mais próxima da sua casa ou de pessoas que você tem mais afinidade, não tem problema. Mas você não deve ir para lá achando que é só uma estratégia religiosa. Uma célula que se torna só uma estratégia religiosa se torna monótona, cansativa e pesada. Mas uma célula que vive vida de igreja é uma célula festiva. É uma célula cheia de vida, de frescor. E as pessoas são atraídas para estarem ali. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra estão compreendendo o que é permanecer em Cristo. Por isso que ser um desigrejado é algo que vai contra o propósito de Deus. Por quê? Nega o corpo. Nega o corpo. Então, preste atenção nisso. Uma sacola de membros não é um corpo. Um depósito de tijolo não é uma construção. É só amontoado. Às vezes, você vê escrito na porta dos prédios, igreja. Mas para ser igreja, os membros têm que estar conectados. Para ser igreja, as pedras têm que estar edificadas. Senão é só um ajuntamento. Pastor, só um ajuntamento é salvo? Sim, porque a salvação é Cristo em você. Mas se você quer expressar Cristo, então é preciso que você permaneça nele. Permanecemos nele quando temos 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar. Aí podemos ligar e desligar, porque caminhamos em unidade de propósito. Quantos dizem amém sobre isso? Fique em pé onde você está. E vamos começar fazendo uma oração de concordância. Concordância. Mas eu queria convidar você agora para a gente orar. Quantos querem orar? Então você vai orar com a postura de alguém que é cheio da vida de Deus. Você vai abrir a sua boca, falar com ousadia, falar com autoridade. Mas nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós vamos orar uns pelos outros. E depois que orarmos uns pelos outros, aí vai ter a oração de concordância. O que é? Eu recomendo que façamos grupos de 4 pessoas no máximo. E aí o que acontece? Depois de orarmos uns pelos outros, aí um fica no meio e os outros 3 impõem as mãos. Mas, aqui está o negócio. Pergunta para ele primeiro o motivo da oração. E todos em concordância vamos orar. E porque nós somos corpo plural, nós somos expressão da imagem aqui. Por isso o domínio vai se manifestar nessa noite.
Você crê no que eu estou dizendo? Vamos orar então. Procure mais 2 ou 3 irmãos próximos de você. Vamos começar orando uns pelos outros. Ore, liberando bênção do céu, vida de Deus, graça do Senhor. Aleluia. Não esteja sozinho. Não esteja só. Entra na vida da igreja. Ligue-se a um irmão. Aleluia. 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 Vamos ter esse tempo de oração aí, pode fazer o louvor aí.